Se você procura uma leitura diferente, o espaço ideal para você é o site do MD Comics. Você pode adquirir tanto o jornal quanto a revista MD Comics em lojas especializadas de revistas e materiais de arte. Consulte o site. E aí pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu me chamo Thiago Bastos e seja muito bem-vindo a mais um programa Dica de Arte. Bom, gente, desculpa não ter dica de arte na semana passada, é porque eu estava tendo bastante trabalho aí com o final do mês, mas é algo bem injusto de se explicar, né? E eu vou deixar aí para vocês o link aqui na descrição, a matéria que a gente fez aí, um combo de matérias, né? Que fala sobre o Coringa, que fala sobre o Dia das Crianças e fala sobre o Halloween, tá bom? E esse é um dos motivos do que eu não pude realmente fazer o Dica de Arte na semana passada, mas tem um motivo a mais. Mas antes de explicar esse motivo, eu vou pedir para que você entre na descrição e que você olhe essas matérias aí que a Modelo Design fez especialmente para vocês. E na realidade é uma matéria diferente, né? Eu quero que você dê uma olhada, chama MD News, tá bom? Dá uma olhadinha, o link eu vou deixar aqui embaixo para vocês darem uma olhada, tem na descrição também, e lá você vai poder acompanhar. É um combo de matérias regado junto a podcasts, algumas curiosidades, e tem galeria de imagens, então você vai poder entrar lá e ver os trabalhos que andam, né, sendo apresentados aqui na escola em relação aos temas da matéria, tá bom? Então, link na descrição, valeu! Bom, o segundo motivo, gente, é a respeito do tema mesmo do Dica de Arte, que eu queria fazer algo diferente, então eu posso até tomar esse Dica de Arte como algo especial, tá bom? Semana passada, né, da data desse vídeo postado, então a conta da semana passada aí, finalzinho do mês, a gente teve o Halloween, né? E é algo que vem funcionando muito no Brasil, tem matéria lá falando de novo, entra lá, dá uma olhadinha, a gente conversou bastante sobre a questão de como o Halloween se introduziu no Brasil e como ele está se popularizando, né? O brasileiro está realmente aderindo a essa questão, olha, já aderiu, né? Essa questão do Halloween, e eu queria abordar um pedaço de um assunto que eu falei lá, já falando um pouquinho desse spoiler, que a gente está aderindo a uma outra cultura, algo que realmente visualmente, né, apresenta ser interessante, e algumas coisas da nossa cultura não é abordado. Ah, mas porque tem que enfiar a goela abaixo? Não, eu acho que não é bem apresentado, né? Eu vou pegar pelo exemplo o Halloween, dia 31, né? 31 do 10, no mesmo dia que o dia do Saci, né? Então você já está entendendo qual que é a ideia da thumb aí desse Dica de Arte. E eu achei que eu devia fazer uma versão, né, do Saci que eu achasse interessante, que eu achasse bacana, que eu conseguisse ao máximo colocar aspectos do que eu acho bacana em personagens de outras culturas, né? E até mesmo pensei em uma história para que a gente pudesse aí pensar, né? Obviamente essas lendas e tudo mais, elas vêm de boca a boca, são histórias contadas e gente que jura que viu o Saci, tem vários contos. Eu gosto muito dessa questão do mistério, gosto muito dessa questão de sobrenatural, né? Gosto muito dessa questão mais, parece ser mais mágica, e assumo que acompanho bastante. Mas em relação a esse papo eu vou deixar para um outro momento se for pertinente, tá bom? Mas o que eu quero dizer é que a gente não tem a mesma apresentação, porque se a gente conhece a questão do Papai Noel, Coelho da Páscoa, não sei, elfos, coisas de outras culturas, o próprio Halloween mesmo, né? E a nossa, ela é sempre muito escassa porque
a forma com que é apresentada, acho que a maioria das vezes você conhece por um conto de família, que é o mais interessante, mas também você conhece algumas outras coisas na escola, onde tem aquela cultura que tem que pegar, tem que aprender, tem que ver isso daqui. E hoje tem a internet, que é um pouco mais confortável, mas também não é tão seguro, né? Mas enfim, o que eu estou querendo dizer é ter a nossa cultura apresentada de uma forma mais confortável. Tem coisas que são muito bem feitas, como o Alto da Compadecida, mas são coisas muito rotuladas. Falar da cultura do brasileiro é falar do Nordeste, na cabeça de muita gente, e tá louco, não sei. Mas enfim, eu acho que isso realmente pode ser visto de uma forma diferente, então eu procurei aqui criar um personagem, que é esse que vocês estão vendo aí. O nome desse personagem é Kawane, que quer dizer pássaro, né? É da mesma linhagem dos falcões, né? Esse nome tem o significado de pássaro, da mesma linhagem dos falcões. E eu procurei pensar em diversos significados aí. Você pode ver que Kawane é um saci, né? Eu não trabalhei com o estereótipo de uma perna, eu deixei aí para vocês pensarem. Eu vou falar um pouco disso mais para frente, mas fica aí imaginando qual que é a ideia. Ela é uma entidade que faz parte de uma tribo, né? Mas vamos falar um pouquinho das características dela. Ela tem um chapéu vermelho, e esse chapéu você pode ver que não é um gorro, é um chapéu, e está misturado com essa questão do Halloween, com a questão das bruxas, né? Mas eu me inspirei nesse chapéu aí naquele cinto dos capatazes de fazenda, e misturado com o chapéu, né? Então a fita que teria no chapéu, na verdade é um cinto de capataz, um cinto de uma cela, sei lá, algo do gênero. E aí junto ao gorro, né, para segurar ali. O cachimbo com certeza é importante. Eu fiz em vez de homem, mulher, porque eu fiquei me perguntando por que não tem saci do sexo feminino. Eu não vejo, né, nada nas histórias e algo assim, e eu achei que ficaria legal, traria um som, um tom mais sutil, e talvez uma agressividade diferente, né? A ideia desse saci também não é que ele seja coisa fofa, não, é que ele seja algo mais voltado para o terror, né? Algo que eu gosto bastante, como eu disse, como eu gostaria de ver um saci diferenciado aí. E eu coloquei tranças também, que eu acho que ele tem essa relação muito forte, né, com as tranças que ele fazia nos cavalos e tudo mais, nas crianças e tudo. E eu acho que nessa questão da trança, eu acho que foi bem legal de trabalhar. E nessa versão também do saci, eu pensei, por exemplo, nessa questão dele ter uma perna só, né, já voltando para o assunto, que existisse uma espécie de corpo energético e esse corpo físico, em que a perna fosse como uma espécie de sacrifício, um rito de passagem para que ele pudesse ter todos os seus poderes. E que poderes são esses, né? Como a Kawane tem essa relação com os pássaros e tudo mais, eu coloquei ela ter uma visão noturna. Eu pensei que ela pudesse ter uma visão a longa distância, pensei que ela pudesse ouvir, conversar e ter todas as informações relacionadas às plantas também. Então seria uma espécie de era venenosa também aí nesse ponto. A conversa com alguns animais, isso seria muito interessante, tá bom? Talvez uma relação um pouco mais forte com o vento, por conta do nome, por conta da questão mais natureza, e eu acho que isso ficaria bem legal assim. Como eu disse, nada fofinho, né? Algo um pouco mais agressivo. E eu pensei numa história, por exemplo,
embora seja algo muito superficial, mas eu acho que quando eu estou desenhando eu começo a pensar nesses universos, essas coisas todas, e eu vou falar um pouquinho aqui para vocês que no caso a história dela obviamente se passa numa mata fechada, em que está tendo brigas de apropriações, e a linhagem da Kawane foi algo que vem de muito, muito, muito longe, muito antigo, e com certeza é de uma linhagem de bruxas que vieram para o Brasil há muito tempo atrás, e esse povo começou a se fundir, né? Se juntando, né? com outras pessoas daqui, e se tornou uma linhagem indígena, né? E essa linhagem ela é uma linhagem que tem todos esses poderes que eu comentei agora há pouco, o que torna isso tudo muito mais interessante. Mas assim como tem a linhagem da tribo da Kawane, na qual o objetivo dela, ela precisa proteger, né, as poucas pessoas, né, da sua linhagem, que é a linhagem do Saci, ok? Existe uma linhagem de alguns fazendeiros que está sempre em guerra com essa tribo da Kawane, e eles querem e acham que tem que livrar do mal, e acham que eles são o mal, né? Sendo que o dever da Kawane é realmente proteger o núcleo, né? Ali da mata fechada. Obviamente eu vou falar de floresta amazônica porque é uma grande referência, mas existem outras matas, mas não só isso. Todas as matas elas são conectadas, né? E eu acho que essas matas são conectadas de uma forma subterrânea, através de rios, cavernas, e tendo conexões imensas e gigantescas, tendo um mundo mágico ali, né? E as aparições da Kawane em relação a essa situação, são as aparições e contos que hoje em dia a gente vê sobre o Saci, né? E aí foi esse tipo de história que eu pensei, eu acho que foi bacana. Tudo isso, na verdade, eu pensei hoje enquanto eu estava fazendo o desenho. Eu levei mais ou menos aí umas 3 horas, acho que 4 horas mais ou menos, para fazer o processo inteiro desse desenho da Kawane. Mas falando um pouco mais do desenho aí, eu queria que o desenho tivesse um aspecto mais forte, um aspecto mais contos de fadas, mas não pro lado feliz, como eu sempre digo. Eu queria que tivesse cores bem vivas, né? Eu acho que o Brasil sempre trabalha em cima dessas cores, e com certeza desenhei no estilo mangá, né? Que é algo que eu gosto bastante. Tem aí bastante referências do HQ, e ficou uma forma diferente de se pensar, né? E eu acho que foi bem bacana ver, foi bem bacana fazer, e eu acho que essa visão minha é uma visão que talvez acompanhe mais a cabeça do pessoal hoje em dia, para desenvolver e para ter mais interesse, né, por apresentar histórias com um foco um pouco mais brasileiro. Não só inventar histórias como eu fiz, mas também pensar como você pode contar, né, histórias sobre o nosso folclore, sobre nossos feriados, sobre né, o Brasil de certa forma. Porque a gente está aprendendo muito com os filmes hoje em dia, a gente está aprendendo muito com os jogos hoje em dia. Esse mercado está apresentando cada vez mais o trabalho autoral, o trabalho independente, o trabalho em que as pessoas se interessam, mas eu acho que ainda falta mais a questão da cultura, né? Resgatar essa cultura e apresentar com uma cara nova. Eu acho que isso vai ser muito bacana pro processo e para quem está começando, para quem está aprendendo, para quem está estudando, né? Com todos os recursos que a gente tem hoje, televisão, internet, computadores, celulares, e
tipos de animação, tipos de ilustradores fabulosos aí, eu acho que isso com certeza seria uma contribuição muito grande para o país, embora do meu ponto de vista não acho que é só o governo que não está ligando, eu vejo que tem a maioria que não volta a cabeça para isso, porque tem essa memória, né, do nossa, que coisa chata, folclore, né, tem muita gente que gosta, tem muita gente que acha legal, mas eu tô passando aqui uma visão do que eu entendo, né, como professor, vendo que as pessoas estão aqui realmente aproveitando muito de outras culturas e a nossa tá um pouco parada, para falar a verdade, tá bom? Eu sei que tem muita gente fazendo outras propostas por aí, mas também acredito que tem que mostrar mais. O meu aqui foi algo que eu pensei, talvez no futuro, talvez se eu tiver um incentivo bacana no comentário, eu possa criar uma pequena história de introdução, eu posso contar aqui um pouco mais, ou criar um capítulo, ou até mais em um podcast, poder falar um pouco mais da história da Kawane, tá bom? Bom, gente, vocês notaram que esse Dica de Arte é um Dica de Arte bem mais longo, ele tem o triplo do tempo. Eu vou me despedindo aqui de vocês, foi muito bacana poder falar sobre isso. Muito obrigado, valeu e até mais. Fui!